Pessoal, começando mais um episódio Mundo do Tênis Podcast, um episódio especial, o nosso 10º episódio. E para comemorar esse 10º episódio, a gente vai fazer um programa diferente hoje, um programa especial para vocês. A gente está em março, mês das mulheres. Semana passada, dia 8, foi o Dia Internacional das Mulheres. Infelizmente, por causa da agenda, por causa dessa pandemia aí, a gente não conseguiu se reunir na semana passada para gravar esse programa, mas a gente está mandando hoje para comemorar esse mês internacional das mulheres, né? E a gente vai falar hoje de grandes tenistas que mudaram a história do esporte, em especial 4 tenistas aí, que são tidas como as melhores tenistas de todos os tempos. Margaret Court, Navratilova, Graf e a nossa contemporânea Serena Williams. Cada um vai falar de uma tenista em particular e depois a gente vai falar da Serena, que é a tenista que todo mundo viu, né? A tenista da nossa época. E no final a gente vai dar um veredicto para nós, quem é a melhor tenista de todos os tempos, quem é a GOAT do tênis feminino de todos os tempos. Estou aqui com nossos amigos, o Eloy e o Matheus, para conduzir esse programa junto com vocês. Tudo bem, pessoal? Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo em paz aí? Realmente, vamos ter uma discussão boa hoje, vai render. Né? Finalmente conseguimos aí um espacinho, tanto na temporada do tênis aí como na agenda do mundo aí, pra gente conseguir falar a respeito da GOAT do tênis feminino. Temos fortíssimas candidatas, já adianto aí spoilers de que vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas ao mesmo tempo, se é difícil, a gente gosta mais, vai ser polêmico. Olha, o tema GOAT do tênis feminino é bem difícil de destrinchar, por ser jogadoras de épocas diferentes, por ser jogadoras de estilos diferentes, e cada uma em sua época foi dominante. Então hoje a gente tem algumas meninas que fizeram muito sucesso na WTA, tanto no século passado como nesse. Então a gente vai tentar trazer nossa opinião e o consenso entre todo mundo. Eu sei que dificilmente isso vai ser possível, mas eu estou bem animado para o que vai ser o debate de hoje. Certo, muito bem. Gente, ficou para mim falar sobre a Margaret Smith Court. Court é quadra em inglês, né? Ela é australiana. E já tem o nome de tênis no seu nome, né? Court, no caso. Eu vou confessar para vocês que foi muito difícil escolher uma, porque a gente reviveu. Eu vi o finalzinho da Graf lá de 97 e 99. Eu acabei vendo ela ganhar Roland Garros em 99. E vi muita gente falava da Navratilova e acompanhei a carreira da Serena inteira. Mas revisitar a Margaret, ver os jogos da Margaret, que eu tinha visto muito pouco, né? Muito pouco, eu confesso a vocês, uma tenista dos anos 60 e 70. Foi muito prazeroso ver uma tenista assim diferente e entender por que ela ganhou os 24 títulos de Slam, né? E esse número todo aí é um número que persiste até hoje. A Serena tem 23, mas a Margaret é a que tem mais títulos de Grand Slam. São 11 títulos na Austrália, 5 em Roland Garros, 5 no US Open e 13 no Wimbledon. Com parênteses aí, a gente sabe que antigamente, nos anos 60 e 70, os Grand Slams eram disputados na quadra de grama. Só Roland Garros que era disputado no saibro. A gente não tinha uma quadra de hard assim totalmente. O US Open começou a mudar nos anos 70 com o saibro verde, depois o piso que a gente conhece como a hard. E foi muito legal acompanhar alguns jogos da Margaret e entender por que ela ganhou tanto naquela época, né? Muita gente fala que os 11 Australia Opens que ela ganhou, a maioria é porque não tinha ninguém jogava o Australia Open. De certa forma, é verdade. Muita gente não viajava porque era longe, era uma logística muito difícil, muito mais difícil que a gente tem hoje. Era uma viagem bem afastada para a Oceania e muita gente desistia porque era começo de temporada, depois o torneio foi para dezembro, em outra época, mas não acontecia dela sempre ser dominante. Ela ganhou um torneio 7 vezes. E isso ajudou muito ela a chegar nessa marca dos 24. Mas o torneio existiu, o torneio Grand Slam, ela foi lá e ganhou. Né? A gente pode, contra números, não há argumentos. O que me chamou a atenção no jogo dela, me encantou, era uma coisa que eu vejo no Roger Federer. Quando vai pra bola, ela vai pra matar. Ela não gostava de trocas longas, assim. Ela sempre procurava o melhor momento para definir. Ela que tomava as rédeas do jogo. Até com tenistas contemporâneas dela, como Billie Jean King, ela que eram tenistas assim parecidas no estilo, ela procurava
sempre definia. Dificilmente você via um ponto com 10 trocas de bolas. Era raro nessa época. O saque dela era muito técnico. Ela tinha um toque assim, bem acentuado. O movimento de saque, eu convido vocês a pesquisarem sobre a Margarete. Era muito diferente do que a gente vê hoje. Para a época, era um saque bem potente, um saque que já diferenciava ela das rivais. E o que mais me chamou a atenção no jogo dela, além do saque, é o jogo de pernas. Ela era muito rápida. A mensagem que o cérebro dela passava para as pernas era assim, espetacular. Coisa que a gente vê no Roger Federer. Por isso que eu falo que ela se assemelha muito ao Federer, em alguns aspectos. Ela era muito tática, tinha esse jogo de pernas muito rápido e algo assim esplendoroso que eu via nela. Quando ela ia para a rede, ela ia para matar. Ela tinha um jogo defensivo perfeito na rede, fechava muito bem a rede e o voleio era sensacional. Só abrindo outro parênteses, contemporânea da Margaret Court, a nossa brasileira Maria Esther Bueno, 7 vezes campeã de slam, 4 de Wimbledon. Eu convido vocês a olhar essa tenista aí, que não era só boa em simples, não. Ela tem o currículo dela que eu estou pegando para vocês. São 92 títulos durante a Era Open, 11 títulos na Austrália, 7 consecutivos, 5 em Roland Garros, 3 em Wimbledon e 5 no US Open. Ela teve um feito que fazer o slam no mesmo ano, coisa que o Rod Laver fez no masculino e a Steffi Graf também fez no feminino. O Matheus vai falar um pouco dela depois para vocês aí. Em 1970 ela ganhou os 4 títulos do Grand Slam. Assim, dá para contar nos dedos os tenistas que fizeram isso na mesma época. E fez isso na Era Open, né? A Era Open começou também no tênis feminino em 1968. Naquela época era comum a tenista no caso, jogar torneios de duplas também. Hoje a gente não vê isso, porque o tênis mudou, o lado físico é bem diferente. Naquela época jogar duplas era importante para a tenista por causa do simples. Então ela jogava duplas e era uma campeã também nas duplas. Foram 19 títulos de duplas femininas, inclusive títulos que ela teve com a Maria Esther Bueno. No caso aqui, vou pegar aqui um título para vocês. Ela ganhou o US Open com a Maria Esther Bueno em 68. Teve derrotas também para a Maria Esther Bueno no próprio US Open. Perdeu a final para a Maria Esther Bueno nos anos 60 também. São grandes rivais da época, né? Um fato que, assim, que me deixou no cumprimento do jogo que eu assisti contra a Billie Jean King, as tenistas tiram ela assim de lado. Uma coisa que acontece com a Serena hoje, assim, respeita, mas não tem amizade. Não sei até que ponto a Margaret fez amigas na época dela. E hoje a gente tem toda essa questão das polêmicas aí da Margaret, a questão da homofobia, falou da questão dos transexuais. Não vamos se atentar a isso. Já até a Tainara Navratilova falou para mudar o quadro lá, que ela tem uma quadra assim com o do Rod Laver na Australia Open de nome e tudo. Então ela é uma tenista que hoje ela é envolta em polêmicas para apresentar esse lado mais conservador da formação dela e tudo mais. A Federer a gente chama de leão, é uma leoa mesmo, a nossa Margaret Court. Então ela é uma grande candidata aí no final a gente falar se ela é a GOAT do tênis. Os números dela são implacáveis, recordes que estão presentes aí no tênis há mais de 50, 60 anos, e as outras tenistas não conseguiram acompanhar ainda, mesmo sendo em outra época, mesmo sendo na Austrália que não tinha tanto marketing, tanto empenho contra hoje. Só um outro parênteses, gente, só para você ter uma ideia de como a Austrália era antigamente. O Agassi, por exemplo, ele se profissionalizou em 86, ele foi jogar o primeiro Australia Open dele em 95, na 10ª temporada dele como tenista. Então, os tenistas antigamente prezavam a Australia Open. Hoje em dia, todo mundo quer jogar lá, porque é o tenista que todo mundo... É o Grand Slam que todo mundo fala bem, todo mundo gosta do Australia Open, né? E todo mundo vai para lá. Então fica aí meus comentários da Margaret Court, Margaret Smith, essa tenista que tem o maior número de Grand Slam. Dando sequência, acho que o que falar, né, na verdade, da Navratilova, né? Martina Navratilova, multicampeã em todos os sentidos. Ela, né, de origem, ela é tcheca, né? Mas ela acabou se naturalizando norte-americana em 81, quando ela acabou pedindo abrigo lá por conta de uma guerra que estava tendo no país dela. E acabou virando cidadã norte-americana. Mas a origem dela é tcheca, como uma escola muito forte no tênis até hoje. Não imagino que seja até por influência dela, né? Muito provavelmente é por influência dela também.
na história aí do tênis feminino na República Tcheca também. A escola norte-americana, como todo mundo já sabe, é fortíssima. Quase todas as tenistas que a gente vai falar hoje, se não todas, as mais recentes da era aberta, são americanas, né? Apesar da Navratilova ser naturalizada e a Margaret Court ser pegar nessa era amadora, digamos assim, né? Antes da era aberta, e ser australiana, como o Diego acabou de colocar pra gente. Mas a Navratilova, na minha opinião, ela é extremamente agressiva. Lembra muito o estilo de jogo do Sampras, de ser o tempo todo pra frente, o tempo inteiro buscando a rede, o tempo todo buscando desequilibrar e apertar o adversário, né? Ela não era jogadora de trocar muitas bolas, ela era uma jogadora com, né, canhota, então diferente aí da maioria. Chamava muita atenção por isso também. Tinha um ótimo forehand e principalmente um slice, né, no backhand de uma mão, que era muito bom. Ela usava muito mais o slice, né, do que o topspin, então ela batia quase todas as bolas no backhand de slice. Bem jogadora de rede, né, bem jogadora de grama. Não à toa, ela é até hoje a maior campeã da história de Wimbledon, né? Só lá ela ganhou 9 vezes, sendo que ela ganhou lá entre 82 e 87 seguidos, né? Todos os anos de 82 a 87, sem perder um joguinho na grama sagrada de Wimbledon. Além disso, né, os torneios que ela ganhou no Australian Open também eram na grama na época, porque ainda era nos anos 80, no começo dos anos 80. A grande maioria dos slams dela são na grama e o jogo dela se adaptava melhor, né? A grama jogava muito bem por conta do estilo dela encaixar bem na grama, né? Esse jogo de saque e voleio, de muito slice, muito toque, não tanto de troca de bola, né? Não era uma jogadora tanto da base, mas até hoje ela é considerada uma das jogadoras mais completas da história, porque jogava bem da base, se defendia muito, se mexia bem demais, né? Realmente também convido todo mundo a vê-la, né? A assistir alguns vídeos dela para observar principalmente a movimentação dela de transição, a cobertura dela na rede, a defesa lateral. Era uma tenista muito, muito, muito rápida e muito forte fisicamente. Na época dela, nos anos 80, ela chegou a sacar 180 km por hora, que foi uma velocidade que alcançaram só quase nos anos 90, depois outras tenistas femininas, com raquetes já muito melhores do que a raquete que ela usava na época. Para vocês verem, né, o tamanho da força e da técnica também, né? Lógico, aliada ali, que a Navratilova tinha, mas era uma jogadora muito, muito forte fisicamente, muito, muito rápida, habilidosa, né, no toque, nesse slice, na rede. Então, é uma das melhores voleadoras que eu já vi. Chama atenção um pouco na trajetória dela, que assim, né, ela teve uma rival, a Chris Evert, que a gente ainda vai falar um pouquinho. Lembra muito, né, a rivalidade, a dualidade Federer-Nadal, naquela época ali dos anos 80, 90. Então, a mesma rivalidade que a gente vê hoje em dia, Nadal e Federer, né, que começaram muito rivais, depois viraram amigos e dividiram holofotes durante um bom tempo, praticamente ganhando e chegando na final de diversos slams, né, sendo um vice do outro, coisas do gênero. A Navratilova e a Evert também protagonizaram aí nessa fase dos anos 80 e no começo dos 90. A Navratilova jogou de 75 a 94. Ela jogou durante bastante tempo, jogo simples, até os 38 anos, mas depois ela ainda jogou até 2006 duplas. E olha que curioso, né? Pra vocês verem o tamanho da dominância e da mentalidade, da capacidade vencedora, né? De campeã real que ela era. Ela encerrou a carreira em simples jogando um Masters feminino. E ela perdeu, né, um jogo para Sabatini, uma argentina, muito boa tenista também. E encerrou a carreira de simples. E depois ela encerrou a carreira de fato, né, a última vez que ela pisou em um quadro oficialmente, vencendo o US Open em duplas mistas, jogando com o Bob Bryan, que é um tenista muito mais atual, né? Na época bem, bem jovem. Então, assim, vocês verem o tamanho, né? A amplitude que teve na carreira dela e a dominância, porque ela estreou em 75, ela já chegou na final do Australian Open. Em 73, ela até chegou a jogar os slams
naquela época você podia jogar, mesmo sendo profissional, né? Mesmo não sendo, desculpa, por conta dessas transições da fase amadora para a era aberta, né? Então ela chegou a jogar 73, 74, mas em 75, que consta realmente como uma profissionalização total dela, ela já chegou direto na final do Australia Open e de Roland Garros. E dali pra frente foi sempre chegando, semifinal, final, campeã em 78 já de Wimbledon, 79 de novo, e aí foi, né? Ela é detentora de alguns recordes que eu vou colocar pra vocês, só pra, lógico, vou defender aqui a bola da tenista que eu tô falando, obviamente. São 6 títulos seguidos de Grand Slam em 14 meses, de 83 a 84, igualando o recorde da Margaret Court. São 9 títulos em 12 finais de Wimbledon, um dos melhores aproveitamentos da história. 22 anos de carreira, uma longevidade absurda, ainda mais numa época em que a ciência da medicina e da fisiologia não era tão avançada. Ela jogou mais de 2.000 partidas oficiais. Tem 167 títulos em simples, é o recorde absoluto entre homens e mulheres. 177 títulos de dupla, recorde absoluto entre homens e mulheres. 1.442 vitórias em simples, também recorde absoluto entre homens e mulheres. Mesmo nos números, ela é extremamente avassaladora, assim, extremamente dominante, mesmo, né, tendo algumas temporadas ali em que ela não foi tão dominante quanto outras tenistas, né, que conseguiram vencer bastante slams consecutivos, principalmente a própria Chris Evert e a Graf, né? Mas um ponto também que chama muita atenção nesses recordes dela é que ela conseguiu ganhar todos os torneios em simples, duplas e duplas mistas. E as únicas tenistas que conseguiram isso foram ela, Doris Hart e Margaret Court. Chama-se isso, né, de boxed set, quando um tenista consegue ganhar, né, todos os slams em simples, duplas e duplas mistas. E ela conseguiu isso. Além disso, ela encaixa uma lista que consiste nela, Chris Evert, Dupont, Graf, Nadal, Bob e Mike Bryan apenas, que são os únicos tenistas até hoje a conseguir uma década slam, né? Que eles chamam quando um jogador consegue durante 10 anos seguidos pelo menos um torneio Grand Slam por temporada, se não mais. Não necessariamente precisa ser o mesmo slam, né? Mas obrigatoriamente tem que ganhar 10 anos consecutivos, e ou só em simples, ou só em duplas, ou só em mistas. No caso da Navratilova, ela conseguiu 2 vezes nas duplas. Não só uma, ela conseguiu em 75, conseguiu de novo em 84. E conseguiu, né, só retomando, ganhar praticamente desde o início da carreira, já chegar muito longe ganhando torneios em slam, quanto até o final da carreira, encerrar a carreira vencendo slam. Né, é muito título, não é possível, é muito título. Esses recordes dela que eu passei para vocês agora, eles me impressionam muito. Porque você fala, mas numericamente talvez, né, tem tenistas que ganharam mais slam que ela. Mas ninguém ganhou mais do que ela em termos de vitórias, nem em termos de título, nem em termos de tanto em simples quanto duplas. E ela conseguir esse boxed set, esse década slam, tantas vezes, e ter ganho em várias superfícies diferentes, né? Ganhou o US Open quadradura, ganhou no saibro da França, ganhou na grama várias vezes, mais de uma vez, chegou em diversas finais. Ela tem 18 slams vencidos em 32 finais, ela teve 14 vices. Então, assim, ela chegou em final para burro durante muito tempo. Sem palavras para Navratilova, uma das maiores tenistas disparadas, assim, se não a maior mesmo. Vou falar um pouquinho sobre a carreira da Steffi Graf. A Graf foi jogadora alemã, ela é esposa do Andre Agassi, só que ela terminou a carreira muito cedo, terminou com 30 anos de idade, em 1999. Ela é uma das maiores jogadoras da história do circuito feminino, tem 22 títulos de slam e 9 vices, a detentora do recorde de maior tempo como número 1 do mundo na WTA. A única jogadora que venceu o Golden Slam com a Olimpíadas no mesmo ano. Venceu os 4 torneios de Slam e Olimpíadas no mesmo ano.
que mostra uma das virtudes dela, que é saber jogar os torneios grandes. Algumas das contemporâneas dela foi a Martina Navratilova, a Arantxa Sánchez Vicario, a Mônica Seles, a Chris Evert e a Gabriela Sabatini. Uma das coisas que valorizam ainda mais o recorde dela de tanto tempo como o número 1 do mundo. E até sente um pouco de pena, porque ela encerrou a carreira muito cedo, com 30 anos, tinha muito pela frente. E você vê a Serena hoje, quase 40 anos, e ainda está jogando muito tênis. E isso só mostra como foi explosivo a Steffi Graf enquanto ela esteve jogando. Ela tinha uma direita muito forte. Embora não fosse uma jogadora que fosse para a rede o tempo todo, ela tinha essa qualidade também de ir para a rede. Só não gostava muito de bater de esquerda, mas ela tinha uma direita bastante dominante. Dominava muito o fundo da quadra e ela já pegou um tênis mais moderno, porque o tênis até os anos 80, a maioria das quadras eram todas de grama ou em hard, dificilmente você viu uma quadra de saibro. Ela já foi pegando essa época já mais moderna já do tênis, evolução, os torneios já no modo como é hoje, o Australian Open na hard, o Roland Garros no saibro, o US Open também na hard e o Wimbledon na grama. E ela teve várias adversárias difíceis, né? A Navratilova, ela enfrentou 6 finais de slams. A Arantxa Sánchez Vicario, ela enfrentou em 7 finais. A Mônica Seles, ela enfrentou em 6 finais de slam. Ou seja, foram adversárias bem complicadas, bem difíceis. E ela conseguiu a dominância nessa época. Enquanto ela esteve jogando, ela estava lá em cima no ranking, estava lá dominando, estava lá jogando. Uma jogadora incrível. Pra quem nunca viu o vídeo da Steffi Graf, tem que ver, velho. Você se apaixona com as jogadas, com os movimentos. Uma das coisas que eu fiquei muito admirado durante essa época, que estava pesquisando sobre ela, foi as partidas contra a Martina Navratilova, porque você via 2 bailarinas dentro da quadra, uma jogando contra a outra, ambas bastante habilidosas. A Steffi gostava muito de jogar na força física, numa direita mais pesada, mas que ele também tinha bastante angulação. E foi uma menina que dominou o tênis enquanto esteve jogando. E é um fator a se tocar, né? Como ela conseguiu, enquanto esteve jogando, dominar suas adversárias. Dominar uma Martina Navratilova, que é uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Dominar a Arantxa Sánchez Vicario, que era uma menina que jogava muito bem. A Mônica Seles, que não precisa nem comentar a grandiosidade da Mônica Seles. É incrível como a gente consegue perceber a grandiosidade desses jogadores, mesmo após 22 anos da sua aposentadoria. O Diego tinha comentado com a gente antes para falarmos sobre a Serena ainda. Serena. O que você acha? Vamos falar um pouco da Serena, todo mundo? Pra quem não viu, a Serena é a tenista da nossa geração. Acho que daqui eu vi a carreira inteira dela, né? Desde os anos 90. A irmã dela, Venus, quando começou no circuito um pouco antes, ela falava que a boa era ela. Porque a Venus já veio com um jogo diferente, um jogo assim, um saque pesado em comparação às rivais, com uma devolução pesada em comparação às rivais, né? Tênis assim que a gente falava, não de modo pejorativo, mas falava assim, que parecia um homem jogando. De certa forma, pela potência nos golpes, né? Serena é a tenista que tem um saque mais potente no circuito feminino. O saque dela passa de 200. Tem a devolução mais potente do circuito feminino. E tem um mental mais potente, mais vencedor do circuito. São 3 coisas assim aliadas ao jogo dela que fazem ela dominar as rivais. Só que a Serena tem uma coisa que as outras 3 domina ela de parado. Técnica apurada. A Serena não tinha uma técnica apurada igual a Graf, a Navratilova e a Court. Ela foi melhorando isso conforme o tempo. Ela foi apurando mais slice, chegando no jogo na rede e tal. Era muita pancadaria no começo.
Pra vocês terem uma ideia, uma tenista que eu gostava da geração da Serena, primeira geração da Serena nos anos 2000, a belga Justine Renardin, gostava também da Clijsters. A Justine Henin era mais regular do que a Clijsters. Ela era melhor tecnicamente que a Serena, só que a Serena tinha um jogo mais pesado, forehand mais potente, a direita dela era, quando vinha, o adversário não conseguia nas trocas. E a Serena se fez aí nesse jogo de porte físico, diferente das outras três, acabou com o mental dela que é excelente, um dos melhores mentais da história, aliado ao físico e essa força do jogo dela, acabou chegando aí a 23 Grand Slams e não consegue chegar no 24, a questão da gravidez, a questão da idade também, isso dificulta. Vai ficando difícil para ela estar perto dos 40 anos aí. Então, acompanhei bastante a carreira da Serena, desde o começo, lá no final dos anos 90, ela ganhou o West Open, em cima da Hingis, né, que era número 1 da época. Depois, teve uma passagem que ela teve uma época que ela não queria mais jogar o tênis, estava se preocupando com a carreira dela fora das quadras, aí ela volta no final dos anos 2000 e volta com muita fome, começa a ganhar tudo de novo. Tem um ano lá em 2014 que ela quase faz o slam, mesmo ano, perde para a Roberta Vinci, se eu não me engano, ganha torneio olímpico, ganha tudo que ela tem que ganhar, chega nos 23 aí. Sem contar que na quadra de grama, assim, ela chega perto aí da Martina Navratilova em termos de jogo, né? Para mim é isso, é uma tenista ganhadora, com mental espetacular, mas que eu não curto tanto. É muito importante também para a história, para as outras tenistas, isso eu admito, mas não é o estilo de jogo que eu mais gosto de ver, jogo assim que me agrada. Mas a gente tem que bater palma e entender que ele é muito importante para a história do tênis feminino. Com certeza. É bem o que você falou, né? O único ponto para mim que esbarra um pouco na questão da Serena é que, na minha opinião, lógico, por acompanhar muito mais ela do que essas tenistas mais antigas, é que fisicamente ela é muito superior às outras. Então, assim, ela tinha uma força física, uma potência nos golpes da base e no saque que é muito, muito, muito superior à grande maioria da mesma geração dela. E até uma geração depois. Hoje em dia que tá começando a ter algumas tenistas que conseguem se equiparar com ela na potência, né? A gente viu aí recentemente um jogo dela com a Sabalenka, foi só porrada. Era porrada para todo lado e a potência era bem semelhante. Ela contra a Osaka. A Osaka ganha dela a maioria dos jogos, inclusive jogos importantes. Por quê? Porque tem na base o mesmo tipo de potência, entende? Então, assim, são jogadores que conseguem ser um pouco mais técnicas ou ter um pouco mais de variação e conseguem chegar próximo da potência dela, incomodam demais a Serena. Coisa que, assim, a gente não via tanto nessas outras tenistas que tinham um estilo de jogo mais bem definido, mais completo, que não se apoiavam tanto no físico, mas tinham que se apoiar muito mais na estratégia, na tática e no técnico, né? Então, isso são algumas questões que acho que são muito relevantes e acabam impactando um pouco das pessoas não gostarem ou não acharem que, de fato, a Serena é a maior de todas as mulheres aí dentro do tênis. Apesar de, estatisticamente, ela dominar muito em vários aspectos, dela ser recordista de vários pontos, ela, em termos de premiação, né, ela é a tenista mais premiada da história, ela é a mais velha campeã de todos os slams. O Wimbledon com 34 anos, a Australian Open com 35, Roland Garros com 33 e o US Open com 32, quase 33. Da era aberta é a que mais tem Grand Slams. Então ela tem muito número também, ela tem muita história. Ela conseguiu também ser tão dominante quanto as outras aí, também jogando duplas, né, indo muito bem em duplas, tendo alguns slams além do simples, o que hoje em dia acaba sendo muito mais difícil do que anteriormente, né? Então é algo também a ser valorizado. Mas ao mesmo tempo eu acredito que o que impede um pouco das pessoas olharem para ela, né, com melhores olhos é nesse sentido mesmo, dela se apoiar demais no físico, não ser tão taticamente ou tecnicamente brilhante,
ou plasticamente, não um jogo tão agradável quanto os anteriores que a gente citou. E além disso, deve ter alguns episódios na carreira que são muito questionáveis, assim, mas muito mais fora de quadra, né? Não tanto dentro da quadra, mas fora de quadra, de vez em quando ela dá umas bolas fora. E acho que isso acaba fazendo com que as pessoas não se aproximem tanto dela como ídolo, né? Que eu acho que é uma coisa um pouco semelhante com o Djokovic, né? Uma das coisas que a gente tem que ressaltar é o seguinte: Serena, junto com a Venus, ela nunca perdeu uma final de slam em dupla. E foi uma jogadora que ela se adaptou ao estilo de jogo das outras. Você via um tênis nos anos 90 que foi definido de uma forma que a Serena chegou no tênis e mudou totalmente. Era um tênis que era muito mais voltado para o jogo na rede. Chegar na rede, você via que a Martina Hingis, quando chegou no tênis, foi aquela surpresa, começou a ganhar, porque chegava muito à rede. A Martina Navratilova tinha um jogo que era muito voltado para isso. A Graf também fazia muito disso, a Mônica Seles também fazia muito disso, e a Serena chegou e falou: vou dominar no fundo da quadra, com minha força, com meu físico, com meu ímpeto, com minha movimentação de pernas, porque era muito boa a movimentação da Serena. Claro que quando a idade chega, vai diminuindo essa habilidade que ela tem de movimentação de pernas, mas ela tinha uma movimentação de pernas brilhante. E ela conseguiu isso. Tanto que você vê, ela chegou no tênis profissional e começou a dominar. Não é nem porque ela não teve adversários, ela teve grandes adversários, mas ela dominou todo mundo. Ela impediu que qualquer menina que chegasse, que fosse maior do que ela, colocou o tênis debaixo do braço e falou: eu sou a maior e eu fui a maior. Ela chegou e dominou a sua época, sua carreira toda. Desde quando ela terminou, eu assisti um jogo da Graf contra a Serena, que a Serena venceu. A Serena novinha, não tinha metade dos músculos que ela tem hoje. Mas a Serena já tinha esse ímpeto físico de dominar, de meter a bola antes do adversário. E o tênis moderno, o tênis do século XXI, é um tênis que é isso. É muito do jogo da base. É muito de você tentar bater antes da sua adversária, tentar dominar no saque. Hoje a Serena trouxe pro tênis jogadores depois delas que também sacam depois de 200 km por hora. Antes dela, você dificilmente via uma menina que sacava depois de 200 km por hora. E ela é incrível, o máximo que a gente tem é a gente ser contemporâneo da Serena Williams. Porque eu não vi a Steffi Graf jogar. Porque a Steffi Graf pode jogar em 1999. Foi o ano que eu nasci. Então não tive como ver. A Martina Hingis eu só vi em duplas, por exemplo. E as outras meninas eu não cheguei a acompanhar. E isso aumenta a dificuldade que as pessoas têm de ver a Serena como um referencial no tênis. Porque ela é muito recente. Porque as pessoas acostumadas a ver a Serena também a perder. Mas as outras meninas também perdiam. A Graf perdia, a Navratilova perdiam. Um tênis que era muito menos profissional do que hoje. Então a gente tem que valorizar muito a Serena por tudo que ela fez. Por tudo que ela ainda está fazendo, com 39 anos, está jogando muito tênis. Chegando em fases finais de Grand Slam. E dizendo assim, dominando. Hoje a gente tem uma Naomi Osaka, que está dominando na WTA, que também não é uma jogadora habilidosa. Não é uma jogadora que tem muitas coisas, não. A Naomi Osaka, ela bate muito forte na bola. Porque o tênis é isso hoje. Serena, Naomi Osaka, ela não é tão completa no tênis como a Bianca Andreescu, mas ela domina. Reverenciar a Serena e ficarmos felizes por sermos contemporâneos dela e por ter aprendido que o tênis do século XXI é totalmente diferente do tênis do século XX. Tem falado da Venus também, que a Venus que ela teve de lesão aí, ela poderia ter ganhado mais do que ela ganhou. Ganhou 7 títulos de slam, jogava muito na grama, né? Poderia ter feito mais também, como a irmã fez. Gente, chegou o veredito, o momento do veredito. Vou falar uma coisa para vocês na hora de falar o meu veredito aqui. É uma coisa que eu vou dar a minha opinião hoje, mas eu posso mudar daqui a um ano. Porque
A gente está com essa tarefa aí de acompanhar, fazer esse programa 2 semanas, né? Então acompanho muito jogo aí, vi muito jogo. Eu mudei o meu veredito nessas 2 semanas aí. Vou dar um comentário técnico, assim. Primeiro vou falar das 4 que mais gosto, a Graf. Sempre fui fã da Graf, né? Então, a tenista assim que eu mais gosto, mais curto assistir. O Eloy passou todos os dados aí da Navratilova, uma época que tinha muitas tenistas ali competitivas, e a Navratilova dominou, né? Mesmo ela ganhando menos slam, os números dela são impressionantes. E ela é uma tenista completa. Ela é uma tenista que dominou a geração dela. Então, se eu pretendo, como fã, um dia, colocar o Federer como o melhor de todos os tempos, eu tenho que colocar a Navratilova como a melhor de todos os tempos. Os golpes eram perfeitos. Como o Matheus falou, eu também vi esse jogo contra a Graf. 2 bailarinas, o jogo de pernas, a movimentação, a inteligência tática, os golpes, a chegada à rede, era sensacional, assim, a Navratilova. E a mentalidade vencedora na sua época, né? Tanto em simples, em duplas mistas. Ele jogou até... Eu acompanhei esse jogo que o Matheus falou com o Bobby Bryan no US Open de 2006. Ninguém tem, masculino ou feminino, o jogo ali de rede como a Navratilova. É uma ganhadora nata. Acompanhei opiniões de pessoas mais velhas. E isso me fez mudar esse meu veredito. Então, para mim, a GOAT do tênis feminino, posso mudar daqui 2 anos, porque nosso cérebro muda, nossa visão de mundo muda também, mas qualquer uma das 4 que alguém colocar aí vai estar bem servido. Menções honrosas, como a gente citou aqui, para Billie Jean King, Maria Esther Bueno, Chris Evert, Mônica Seles, que tinha o forehand e o backhand com as 2 mãos, uma coisa rara também, se você acompanhar. Arestia Santos Vigário, um jogo de cyber assim, sensacional. Grandes mulheres que revolucionaram o tênis como a gente vê hoje. Então meu voto é Martina Navratilova. Muito do que você falou, Diego, eu concordo plenamente. Acho que seria uma hipocrisia eu falar que o Federer é o melhor de todos os tempos, mesmo acreditando que o Nadal e o Djokovic podem passá-lo em vários números ou em alguns recordes. Mas a mesma coisa vale para Navratilova, entende? Então, assim, a tenista mais completa, com um estilo de jogo plasticamente maravilhoso, com um jogo de pernas perfeito, assim, a definição de tênis, do que é uma baita jogador, um baita jogador de tênis, ela tinha tudo. Voleio perfeito, saque ideal, muito acima da média, técnica, postura, mentalidade, né? Boa da base, boa defendendo, boa atacando, pressionava, fazia maravilhosas escolhas mesmo em momentos difíceis, né? Uma jogadora muito corajosa, muito destemida, muito determinada. Então, assim, eu também concordo que mesmo as outras tendo alguns números a mais ou a menos, né? E tendo total méritos em diversas coisas e conquistas também que vocês já citaram aí falando a respeito das grandes concorrentes, mas ainda acho que a Navratilova, num sentido geral, na essência da palavra, né, na essência do que é ser tenista ali, do jogo em si, acredito que ela é a mais completa e os recordes dela não dá. Simplesmente, né, ter ganho tanto slam em todas as modalidades, né, simples, duplas e duplas mistas, um monte de vezes, ter vencido em todas as superfícies mais de uma vez, em formatos diferentes, ter ganho tanto na grama, né? Se até hoje, mesmo tendo começado lá nos anos 70, e hoje em 2021 ela ainda ser a detentora dos maiores recordes do tênis, tanto em homens quanto em mulheres, né? Eu acho que fica um pouco difícil assim de não olhar para ela com esse olhar assim, né? um pouco mais brilhoso do que das outras. Lógico, eu também não é, por exemplo, a tenista que eu torceria, né? Hoje em dia, talvez, que não é o estilo que eu costumo torcer, né? Talvez eu também seria mais propenso a Graf, né? Mas não dá para ignorar os fatos, né? Então, para mim, a Navratilova também é a GOAT. Olha, minha opinião é muito simples. Eu acho que nenhum jogador, homem ou mulher, vai bater mais de 2.000 vitórias somando simples e duplas, vencer 31 títulos de duplas, 17 títulos de simples em slams, uma dominância incrível e principalmente o amor pelo tênis, porque jogou até onde dava para jogar tênis.
E a última vez que jogou tênis foi campeã. Foi uma jogadora que nasceu para vencer, que veio para vencer e para surpreender todo mundo. Claro que ela não tem recordes como a Serena tem, como a Steffi Graf tem, mas ela é uma jogadora incrível, e tinha aquela dominância na quadra, aquela elegância, o jeito de jogar, uma forma que deixa você apaixonado pelo esporte. A Martina Navratilova, é só corroborando com o que os meninos disseram, porque quando a gente investiga os números, a gente fica surpreso pelo que a gente encontra, né? O tênis, ele não é só simples. Tem muita gente que acha que o tênis é só um jogando contra um. Não é só isso. Duplas também é tênis. Duplas mistas também é tênis. E a menina chegou e ganhou tudo. Dominou tudo. Sabia jogar tudo. Sabia jogar no saibro, mesmo sendo uma jogadora que se aproximava da rede bastante. Sabia jogar na grama como ninguém. Sabia jogar na hard. Ganhava tudo que era possível. Recordistas em títulos profissionais, entre homens e mulheres. Recordista em vitórias. É um jogador incrível. Então, minha opinião é bastante simples. Baseada em todos os números, eu acho que, pra mim, eu não consigo ver diferente também dos meninos que a Martina Navratilova ser a GOAT do tênis. Temos um consenso, um milagre. Eu falar, temos um consenso. A gente não sabia a opinião de ninguém. Deixamos pra gente falar juntos aí, né? Temos um consenso aí. É algo que o Dalcin tinha escrito na época do começo da pandemia, que não tinha tênis. Ele fez uma reportagem especial lá no Tênis Brasil, falando das delas, de quem é melhor em cada piso, tudo. Colocou a Navratilova, mas aí você fazendo uma investigação, você vendo os jogos, mesmo que ela ganhou menos lances que as outras, você entende, é a GOAT mesmo, mas a gente respeita, você tá ouvindo aí, gente, a gente respeita você que é a Serena, que acha que é a Graf, que acha que é a Margareth, ou que acha que a gente perguntou pra gente falar da Billie Jean, extraordinária, tenista importante pro tênis americano, leva o nome ao complexo lá do tênis americano. São mulheres assim extraordinárias que mudaram o esporte e vão mudando, como o Matheus falou, e a mudança do tênis no final dos anos 90 pro tênis atual, que é mais e vamos mudando, né? Daqui 15, 20 anos a gente pode estar falando de uma Naomi Osaka, de uma Iga Swiatek, ou de outra que vai aparecer aí, porque as meninas estão batendo na porta cada vez mais meninas jogando. Então o esporte é cíclico, né? Não tem uma verdade absoluta. Gente, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho do Federer. Pegar a definição do Galas, do Fabrício, nosso colega lá do Tennis News. Ele colocou, tem copo meio cheio ou meio vazio? Como é que você vê essa volta do Federer? Para mim foi importante, né? Eu sabia que o Federer não ia ganhar o torneio depois que eu vi o primeiro set, né? Eu sabia que estava ali, você vê que é um tenista enferrujado, mesmo sendo um gênio e tudo mais. Ia ter dificuldades, é uma volta difícil. Muita gente tem a volta de 2017, não vai acontecer isso. Não vai, são 4 anos, é um ano de inatividade e tudo mais. E o que me deixa feliz, ele voltou, está competitivo, vai conseguir ganhar jogos importantes. Em Wimbledon vai ser competitivo e tudo mais. Me deixa, vou falar assim, preocupado, tá? Jogos que o Federer antes ganhava mais rápido, ele vai precisar jogar 3 sets, vai precisar jogar mais, o adversário vai exigir bastante do físico dele, vai atacar a esquerda, vai querer trocar bola com ele todo momento, todo ponto, não vai deixar o Federer jogar na sua zona de conforto. Isso vai dificultar muito o Federer. Então, fico muito feliz do Federer ter voltado. Acho que voltou melhor do que eu achava que ele ia voltar. Mas, ao mesmo tempo, fico preocupado com o Federer precisar ficar mais tempo em quadra e esse mais tempo prejudicar ele na questão das lesões. Realmente, não pode ser que a questão física comece a pesar muito mais agora, depois dessa lesão que ele teve no joelho, de tanto tempo parado, do próprio tênis, né, do estilo do tênis atual tá tão rápido e tão agressivo, né? Tanto ao corpo quanto o estilo de jogo sendo agressivo o tempo todo. E agora a geração jovem estando mais madura, assim, né? Chegando mais nos grandes holofotes e grandes postos.
Eu acredito que realmente vai ficar cada vez mais difícil para ele. Ele sabe disso, né? A gente não pode ser bobo, né? De achar que o Federer não sabe dessas coisas, que ele não pensa nisso. E realmente ele deve ter total consciência de onde ele está se metendo, do porquê que ele está fazendo isso, para que voltar, né? Ele poderia ter aposentado já várias vezes e não quis, então assim, ele sabe bem o que ele está fazendo. Ele está muito mais, acho que, desfrutando e aproveitando assim ao máximo, né? Usufruindo 100% do que ele pode até o fim, até onde o corpo e a mente aguentarem. E nós temos que simplesmente aproveitar junto com ele, né? Porque você vê, né? Um tenista ficar parado tanto tempo quanto ele ficou, vindo de lesão, com a idade que ele tem, e chegar no nível que ele chegou jogando, todo mundo pode até falar, tipo, não, mas ele não jogou tão bem, mas é óbvio, assim, se fosse qualquer outro tenista, o que a gente ia falar? Ia falar, nossa, voltou voando, voltou bem pra caramba, errou pouco, fez pontos sensacionais, tá com a mão em dia, tá com o saque em dia, então assim, é o Federer, sabe? Não tem explicação, não tem lógica. Simplesmente é o pai do tênis. Ele é o cara, véio, não tem como. Pra mim, foi uma volta triunfal diante das circunstâncias, entende? Daí, levando em consideração tudo, a idade, a lesão, a pandemia, o contexto mundial esportivo atual, o mental também. Então, assim, ele voltou, beleza, ele não foi campeão, perdeu para um tenista que normalmente ele ganharia, mas pode ter certeza absoluta que ele vem para o Wimbledon como um dos favoritos. Se não, né, junto com o Djokovic, para mim, os dois favoritos. Pode cravar aí. Inclusive, né, um sonho, só compartilhando aí com vocês, quem dera se ele puder encerrar a carreira semelhante aí a Navratilova, né? Imagina, ele ganha o Wimbledon. Se eu sou ele, eu ganho o Wimbledon e encerro a carreira na hora. Zero conversa. Eu faria igual também. Ficaria pra sempre. Exatamente, seria épico. Termina assim, sabe? Não precisa ficar, né, arrastando, jogando outros torneios, né, encerrando a carreira, digamos assim, né, perdendo com uma derrota, alguma coisa do gênero. Eu acho que é normal, né? Mas terminar com algo épico, assim, ou extraordinário, seria faria jus, né, ao tamanho, a proporção e a magnitude que tem Roger Federer no mundo. Olha, eu assisti os 2 jogos do Federer, né, no ATP de Doha. Eu juro pra vocês que eu esperava muito menos do Federer. Eu sei que ele teve alguns problemas, principalmente com a movimentação, o ritmo mesmo de jogo que não era o mesmo, e a esquerda que estava bem deficiente. Mas é um cara que estava dominando com a direita, com o saque, que estava fazendo excelentes jogadas, que estava fazendo o slice muito bem também. Não estava tão bem na rede assim, mas é normal, é ritmo de jogo. O Federer, ele vai sofrer com problemas físicos nessa volta agora. Vai ser difícil ele voltar jogando no alto nível. Você não vai ver o Federer jogando no alto nível como você era acostumado a ver. O cara já tá em idade avançada, né? E ele surpreendeu a mim no jogo contra o Evans. Eu falei ali, ele não vai ganhar esse jogo, mas ele ganhou aquele jogo, porque ele é brilhante. Contra o Basilashvili, que foi campeão do Doha, o Federer, ele teve o jogo na mão, ele acabou perdendo mesmo. Mas a gente via que ele não estava com o ritmo de jogo certo. A gente via que ele tinha algo incomodando ele durante a partida toda. E ele ainda precisa pegar esse ritmo de quadra, né? Jogando, competitividade. Ele precisa disso para que ele consiga jogar o máximo que ele puder. Eu não venho aqui esperando títulos do Federer. Eu não espero mais títulos do Federer. Só quero ver ele jogar só. Não coloco ele como um favorito para o Wimbledon porque fisicamente ele está baixo. Eu não sei se ele aguentaria uma partida de 5 sets. Mas é meu sonho ver que ele ganhar o Wimbledon. Eu acho que é o sonho de todo mundo, até de quem não gosta dele. De ver ele ganhar o Wimbledon e encerrar a carreira. Então, achei muito boa a volta dele. As 2 partidas. Contra o Basilashvili ele poderia ter jogado melhor, mas eu acho que também foi fruto do desgaste da partida um dia antes com o Daniel Evans. Ele passou muito tempo sem jogar. E é só desfrutar esses momentos do Federer. A gente deve ver pouquíssimos torneios dele, principalmente torneios numa quadra rápida,
que não tenha umidade, que ele não tem que ficar 2 semanas de quarentena, porque ele só quer curtir, só quer entrar e curtir o máximo possível. Então, eu acho que ele tem saldos positivos do ATP de Doha para Federer, e agora esperar ver qual vai ser o próximo destino dele. Só agradecer mais uma vez aí o apoio de todo mundo que ouve a gente, que acompanha, que apoia dele, né, a cada episódio, sempre deixando feedback, crítica construtiva pra gente seguir evoluindo aí na luta. E novamente agradecer aos companheiros aí pela iniciativa e pela ideia, né, de fazer o programa extra da GOAT feminina. Chegamos num consenso muito baseado tanto em números quanto em opinião, mas de forma muito imparcial, até porque quase nenhum de nós torce pelos... Né, eu vi jogar alguns dos tenistas que cita e que a gente estuda aí para poder falar para vocês, né? Então, mesmo gostando ou torcendo para alguns tenistas diferentes, a gente faz o máximo possível para analisar os fatos e os dados. Então, mantenho aí o veredicto. Federer GOAT masculino, Navratilova feminino. Navratilova mais GOAT que Federer, no sentido de ser um pouco menos discutível. Acho que ela é muito GOAT, assim, é absurdo. Fazendo um comentário bastante rápido sobre um acontecido que foi muito importante, que foi o título de Matheus Puccinelli lá na Turquia, nesse final de semana. Isso mostra que a gente também é pé quente. É isso aí, Matheus curtiu nossa postagem lá, um abraço pra ele. Isso aí. Matheus que a gente entrevistou no final do ano passado. E a gente mostrando que a gente é pé quente. E Matheus conseguiu seu primeiro título em simples no circuito profissional, 19 anos. Abraço a Matheus Puccinelli e todo mundo do Instituto Tênis que ouve a gente. E agradeço a todo mundo que ouviu esse podcast, que é muito importante pra gente. A gente tá falando e tá falando sobre um pouquinho mais do circuito feminino. A gente vê que hoje ainda tem uma desvalorização muito grande do circuito feminino. A gente não vê o circuito feminino na TV Sensei Slam, por exemplo. E espero que tenham gostado do programa de hoje. Infelizmente eu não pude colocar o Del Potro nessa lista, né? Brincadeira. A minha torcida é pelo Del Potro e que o Del Potro volte aí jogar também. Acompanho o Del Potro desde juvenil, gente. Quando eu jogava torneios aqui no Brasil, que o Sport TV passava. Então, cada vez que eu recebi a notícia que ele ia operar por alguma coisa, vocês não têm ideia como eu ficava triste. Mesmo o cara sendo argentino, né? Assim, a gente tem essa rivalidade com a Argentina aí. Então, de torcer, foi o tenista que eu mais torci na vida, além do Guga, né? É o concurso de torcida aí. Eu queria agradecer aos colegas por esse programa, para mim, épico. Vai ficar registrado no YouTube, no Spotify, para todo mundo que quiser conferir mais informações dessa. Eu não deixei no começo, vou deixar agora nas nossas redes sociais. Sigam lá, Instagram, Mundo do Tênis Podcast, Twitter, @Tênis Podcast. Agradecer o pessoal, porque a nossa audiência no episódio 9 foi gigantesca, está crescendo aos poucos aí. E convidar vocês para discutir também esse episódio 10. Coloca lá nos comentários no YouTube o que você achou, você discorda da gente. A gente é democrático, acha Grafa, acha Serena, acha Margarete, acha outra tenista. Você acha aí desse programa? Comenta lá, importante pra gente também, tá bom? A gente encerra aqui o nosso 10º episódio do Mundo Tênis Podcast. Volta no 11º, acompanhar o circuito aí. Vai começar os Masters ali nos Estados Unidos, a gente já vai falar deles também, tá bom? Um abraço, gente.